boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição do Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt, e hoje temos connosco um homem que nos vai trazer a perspectiva certa acerca daquilo que são as diferenças entre o wrestling francês e o wrestling português e porque, antes de mais, escolhermos aqui o wrestling francês, porque basicamente, além do wrestling português, o wrestling em França tem sido o grande polo onde muitos atletas portugueses têm feito as suas carreiras e, portanto, não estou em Portugal, mas naturalmente não deixam de ser portugueses e, portanto, pertencem, neste caso, a dois polos do wrestling, ao wrestling francês, mas também ao português. E temos hoje connosco El Matador. Ele já tinha estado connosco, mas noutro programa que, entretanto, foi terminado, que era Hoje Falo Eu Live. Portanto, para aqueles que possam não conhecer, El Matador, de seu nome, Fernando Costa. Obrigado, Fernando, por estares desse lado. Mais uma vez, é a segunda vez que aceitas aqui o meu convite. Muito obrigado. Olá, João. Obrigado a ti pelo convite e a ver se vai haver uma terceira entrevista daqui a uns tempos, não é? Quer dizer, será bom sinal, quer dizer que o wrestling continua vivendo na situação atual, não é? Nem mais, nem mais. Olha, seria mesmo muito bom. Então, contigo cá em Portugal era ótimo. Tipo, um dia antes de um show ou algo do género, seria perfeito. Olha, então tu vais-nos ajudar aqui a compreender um bocadinho as diferenças entre o que é o wrestling francês e o wrestling português, da atualidade, até dos últimos anos. Mas antes, estamos a poucos dias do Cold War, do próximo show da APC Cats, onde, curiosamente, e também não é de forma inocente que eu escolhi este tema para o programa desta semana, no Cold War vão estar 3 portugueses. Portanto, só por aqui nós percebemos a importância do wrestling francês, ainda por cima, numa altura em que o wrestling português está basicamente parado, a importância que o wrestling francês tem para os atletas portugueses. Vamos ter Tiago Monteiro frente a Fayaz, vamos ter Ayback frente a Golden Boy Santos e vamos ter El Matador e Dick Rivière, uma dupla lendária do wrestling francês, La Mafia Française, frente ao MBM e à Última Sombra, que também se tem destacado bastante nos últimos tempos. Como é que vai ser, antes de mais, o Cold War, Fernando? Sim, vai ser um bom show. Agora, a Liga da APC já faz muitos anos que está trabalhando para aumentar a qualidade do seu programa, não é? Sim. E embora a crise sanitária fez que as coisas andassem um pouco mais devagar do que o que estava previsto, mas eles sempre continuaram nesta procura da qualidade e dos bons lutadores e dos melhores lutadores que se podem encontrar na Europa. Por isso eles agora trazem lutadores da Inglaterra, da Alemanha, certos da Itália. E para nós portugueses aqui vivendo em França é uma grande oportunidade que temos, porque a APC dá-nos uma grande exposição. Sendo, como tu disseste, o Tiago, graças à APC, pude ir para a Irlanda. Claro, o Golden Boy, não é? Como todos sabemos, está na Alemanha também. Eu andei aqui por vários países e por quase todas as promoções francesas, e foi graças à exposição que a APC me deu, não é? No meu início de carreira. Então tenho que agradecer. E o show vai ser muito bom. Ok. Olha, eu se bem me recordo, corrijo-me se estiver errado, que eu não vi o show, não é? Portanto, isto é tudo por notícias, não é? Eu estava em Portugal, mas o Dick Rivière despediu-se nesse show a dizer que ia para a América do Sul, não foi? Sim. E vai ir. E vai, mas ainda tem este show para fazer, é isso? Sim, ainda tinha esta oportunidade porque tive que retardar a viagem dele para a Bolívia, acho eu. Para a Bolívia, ok, muito bem. Acho que sim, acho que foi para a Bolívia. Sabes como é que ele é? Ele anda lá, dar a volta da América do Sul, ele vai, todos os anos vai ao México, aos Estados Unidos e tudo, e acho que vai para a Bolívia desta vez. E ele, pronto, então tive a oportunidade de estar presente neste show. E ele sempre disse, eu estou sempre presente para a PC, estando disponível, estando em Paris, não é? Perfeito. Então tivemos essa oportunidade de lutar uma vez mais juntos nesta equipa que foi criada pelo Nitro, do Conselho Mundial da Luta Livre no México. Foi ele que criou isso, foi uma ideia dele, e juntou-nos com o Dick juntos. E já faz, acho que 8 anos mais ou menos que esta equipa existe. E bom, lutamos poucas vezes juntos porque fora da APC é muito raro outras promotoras chamarem-nos, não é? Preferem pôr em valor as equipas caseiras, não é? Claro.
então poucas vezes fomos colocados juntos com o Dick fora da APC, mas é sempre um prazer lutar com ele. Sim. Olha, e é uma equipa que até já teve outras variações. La Mafia Française até já teve, Sim, além de tu e do Dick, eu não me recordo, mas já teve pelo menos mais 2 ou 3 elementos. Vocês sim, vão. sim, sim. É, não Também é? tive o Jerry Mota, não é? Que é um lutador Sim, aqui francês que está vivendo no México agora. é isso mesmo. E que também já lutou no Conselho Mundial por lá, claro, o Nitro, não é? E nós tentámos também trazer mais lutadores, que é para dar um pouco de vida a mais ao grupo, não é? Seria bom integrar, por exemplo, o Tiago, não é? Olha, Mas não, era engraçado. ele estava com o Rick Salem, então Sim. não era possível. Muito bem. Olha, já agora dizer que tu foste treinado pelo Nitro, foste treinado pelo Sangasteca também. Sim, Já tiveste seminários, se bem me recordo, que nós tínhamos falado com o Chavo Guerreiro, sim. com o Billy Gunn, com o Scotty Turrotti. Isto são só três que eu agora que me vieram aqui à cabeça, portanto, só para que as pessoas percebam o nível de sabedoria que tu já tens e, portanto, uma carreira. Se tu conseguisses contar, se calhar esta é uma pergunta difícil, assim de cabeça, mas por quantas companhias é que tu já passaste desde que começaste? Já nem consegues, se calhar, dizer, Ah, não é? Mas já mais ou para menos. aí, mais ou menos para ir para umas 30 ou 40, mais ou menos. É E, muita coisa, muita fruta, como se costuma dizer é, aqui em mas Portugal. sim, mas estavas a falar, por exemplo, de seminários e de treinadores, e é uma das qualidades que há agora aqui no wrestling francês. E nós até fomos um dos primeiros a trazer treinadores estrangeiros, não é? Ah, e agora há muitas promotoras que fazem treinos, que fazem seminários com lutadores de classe internacional. E é sempre o que eu digo aos novos lutadores: é ir fazer seminários, ir para outras escolas, aprender de maneiras diferentes, porque cada lutador está sempre a aprender, não é? Uma pessoa pode ter 30 anos de carreira, mas continua a aprender. É o que nos diz o Nitro, por exemplo. Ele disse-nos sempre: eu adoro andar com vocês porque vocês fazem coisas que fazem agora os jovens, que eu nunca fiz. É uma maneira diferente de construir a história que estamos a contar e estou sempre a aprender. E quando tu vês o Nitro, que pronto, já está quase mais ou menos em 38 ou 40 anos de Sim, carreira, não é? sim. E um tipo assim te diz: eu ainda estou a aprender. Diz, "Ah, o gajo Ganda tem mindset, razão." ganda É, mindset. Isso é que é um mindset realmente de quem é humilde, e os grandes são assim. Os grandes normalmente são assim, têm esse mindset de é. aprendizagem excelente, excelente. Ele tem razão. Outro que tem o mesmo tipo de discurso é o Chris Masters, por exemplo, não é? Que Já é um cá tipo esteve também também. muito, pronto, é um tipo muito legal, como dizem os brasileiros, não é? Sim. E ele é verdade que lutou em Portugal, e ele também vai nesse caminho, não é? Quando tu treinas com ele não te vai ensinar coisas impressionantes, não é? Mas vai pegar as coisas básicas e vai trabalhar cada detalhe pequenino, não é? Isto E não é está isso bem, isto aqui. tens que fazer assim, e isto podes corrigir de tal maneira. Tu tens esta altura, é melhor fazer este movimento assim, desta maneira, vais-te proteger melhor. Veja, são detalhes assim, por exemplo, que o Chris Masters vai trabalhar contigo. Sem dúvida. E são esses detalhes, às vezes, que fazem toda a diferença, porque às vezes não é o número, às vezes e muitas vezes, não é o número de golpes, não é o número de moves, é o move certo. É fazeres o move É, certo na altura certa e o move que tem a ver com a tua personagem, não é? é exatamente isso. Podes crer. Olha, então, tu tiveste cá, para quem possa não se recordar, tu tiveste em Portugal 2 vezes, pelo menos que eu me lembro, em Sim, exato. 2012, foram 2, não é? Em Foram duas, 2012, foram. ok. Em 2012, onde estiveste a dar um seminário no CTW, e depois em Verdade. 2020, depois, ou seja, 8 anos depois, tu voltas, e então aí para um show, curiosamente, para o penúltimo show, se não estou em erro, e tenho quase certeza que não estou, que decorreu em território português, portanto, o Matador já cá esteve quase há 2 anos, e esteve no CTW Morte Súbita 2. Além desse show, nós só tivemos mais o APW por iminente, portanto, foram os 2 últimos shows em Portugal, portanto, infelizmente, não tivemos mais wrestling a partir daí, mas, portanto, tu consegues percorrer aqui um período de 8 anos. Se eu te perguntasse, eu sei que não é muito fácil, porque tu tiveste 2 dias cá em Portugal, provavelmente, tanto uma vez como noutra, ou 2, 3, e portanto não consegues ter a ideia geral, mas consegues ter alguma ideia, não é? Estiveste a conviver com os atletas de perto, ainda por cima.
Notaste diferenças entre 2012 e 2020? Achaste que a cena estava mais ou menos igual? Qual é a tua opinião, Fernando? Não, houve uma grande diferença. Sente-se que agora, em Portugal, há um nível que não havia 8 anos atrás. Quando estamos a olhar para o que passou em 2012, não é? Era o início da CTW, quase, não é? E o trabalho que fiz, essa promotora, que fiz o Red Eagle, é incrível porque hoje ele está a recolher os frutos do trabalho dele, não é? Tem lutadores que são de muito bom nível, não é? Quando vemos, por exemplo, que ele é capaz de ir para a Inglaterra, com ele levar, por exemplo, a Cláudia. Verdade. Bom, o wrestling feminino também é muito complicado porque há poucas mulheres que fazem wrestling, não é? Verdade. E ser capaz de sair de Portugal e ir para o estrangeiro, sabendo que em Portugal há poucas promotoras, não é? Há poucos shows, é um trabalho que é considerável e é muito importante continuar assim. Por exemplo, vemos lutadores como o Lobo Ibérico também, que fiz um trabalho excelente. Vemos o trabalho que fiz um Mauro, por exemplo, agora Baltazar, não é? Baltazar. Que também atingiu um nível muito alto. Se vemos, por exemplo, o que faz o David Francisco, que também é um trabalho muito consequente. Também o David Francisco já o cruzei no estrangeiro, fora da França, ainda para mais também, em seminários. Sim, sim. Pronto, por exemplo, o David Francisco é uma pessoa que mexeu-se também para cada vez Sem ser dúvida. melhor. Sem E dúvida. isso sente-se. Mesmo na maneira de organizar os shows, a CTW tem mesmo uma organização muito profissional. Aquilo está tudo feito, é bem quadradinho, como se diz aqui, não é? Está tudo bem organizado. Coisas que, por exemplo, há 10 anos atrás não podias ver, porque pronto, era ao início, não havia tantos meios. Agora eles têm muita experiência a mais. E os que começaram nessa época, que ainda estão agora no business, têm um nível que é excelente e o wrestling português pode fazer parte do melhor europeu, porque a vontade está aí. A única coisa que falta, claro, é o número de shows, mas Nem fora mais. disso, o potencial está aí. Eu concordo, epá, concordo com cada palavra, com cada segundo que tu disseste, eu concordo a 1000%. É exatamente isso, não é? A qualidade é tão boa como noutros wrestlings da Europa e do mundo, provavelmente, não é? Agora realmente falta o número de shows e o número de promotoras é muito, muito reduzido e é isso que está realmente a travar o elevar da qualidade do wrestling português, não há É dúvida. verdade. E quando vemos bem agora, por exemplo, o wrestling português, falámos um bocado da Cláudia e tudo, mas eu acho que o ponto mais forte do wrestling português é o seu wrestling feminino, não é? Quando vemos o que, por exemplo, a Shana foi capaz de fazer, a Kelly, que também tem uma carreira enorme, não é? Quer dizer, que cada lutadora portuguesa fiz falar dela no estrangeiro. É verdade. Fiz falar dela se não foi pelo mundo inteiro, ao menos pela Europa inteira e pela América também, não é? Verdade. E basta só falar dessas 3 pessoas. Temos aí 3 representantes que mostram que o wrestling português pode mesmo colocar-se no topo do mundo. Sim. E se calhar, eu não sei se tu sabes isto, são as únicas 3. Portanto, não há mais nenhuma. São Shana, Killer Kelly e Cláudia. E são as 3 ótimas. Portanto, é 100%. Temos basicamente um ratio de 100% em qualidade. Temos 3 mulheres e as 3 são espantosas. E, portanto, faz-nos pensar, se houvessem mais, a qualidade que o wrestling feminino português não poderia ter. E o francês, a mesma coisa no wrestling feminino. Começa agora também com a Amal, com a própria Anastácia, que já cá esteve, com a Calypso, penso que está agora a começar, acho eu, não, pelo menos eu não ouvia falar tanto dela, mas realmente o wrestling francês em termos femininos também já se começa a destacar e não há de falta muito para chegar ali a um nível excelente também. Olha, Sim, concordo. Não é? Pelo menos tudo dá a entender que sim. Eu acho que foste o primeiro francês, portanto, português, mas neste caso do wrestling francês, a vir a Portugal. Eu acho que tu deves ter sido o primeiro. Mas depois de ti vieram, só assim que venha à cabeça, Elmer, Aybuck
o Tiago, mais do que uma vez, eu acho que o Egli Brown também chegou a cá estar no início do CTW, mas isto eu não tenho a certeza absoluta. Mas eu acho que sim, ele chegou a cá estar também ali no início de 2014, algo do género. O que eu te pergunto é, o wrestling português já começa também, ou já começa, ou foi nestes anos, também um polo para vocês? Portanto, vocês pensam, pá, em Portugal é um destino a ir, seria interessante lá ir, para virem tantos lutadores franceses cá, ou franceses, ou pelo menos do wrestling francês. Uns são franceses, outros portugueses, não interessa, mas oriundos do wrestling francês. Sim, é verdade que, pronto, como tu disseste, eu fui o primeiro a abrir a porta, não é? Isso. Isso é o mais difícil a fazer. Uma vez que a porta está aberta, a ponte já está feita, não é? E basta só dizer, olha, Red, tenho aqui este tipo que está a começar, só lhe falta experiência, mas ele pode fazer alguma coisa no teu show. Ah, tá bem, vou deitar um olhito ao que ele faz, e depois o Red leva. Igual a mesma coisa, chegas aqui ao Tiago, contacta a CTW, é bom, tu falas português, vais ter uma oportunidade. Isso. E a coisa é assim, mesmo se eu não estive presente assim durante 8 anos, poder ajudar outros lutadores a irem a Portugal também é uma satisfação, não é? Porque eles chegam, todos os lutadores que foram a Portugal, todos regressaram a dizer que foi uma grande experiência, que eles que aprenderam muito, que foram muito bem acolhidos, e todos querem regressar à CTW. Ótimo. Todos querem regressar a Portugal, e é uma maneira também de desenvolver isso. E até te vou dizer aqui uma coisa que em princípio não devia contar, mas também estávamos a trabalhar num projeto. Sim. Com o Nitro e com a CTW para levar o Nitro a Portugal também, para ele participar a shows, e se podemos, claro, agora com a situação atual está complicado, não é? Mas esse projeto sempre está, teres uma aqui, lenda, não é? sim, teres uma lenda como o Nitro aqui seria brutal. E se podemos levar os lutadores do Conselho Mundial aí à CTW, bom, o Nitro vem todos os anos, não é? Mas depois, quer dizer, a cada vez é o Nitro que está aqui presente. Claro. Mas pronto, ele já veio com o Sangue Azteca, já veio com o Último Guerreiro, não é? Talvez possa vir com o Vírus, por exemplo. Sim. Qualquer que seja o lutador que vem com o Nitro, sempre seria bom para mostrar Portugal como uma zona importante no wrestling, não é? Também mostrar que os mexicanos, quer dizer, pessoas de outro continente que vêm lutar em Portugal. E é um projeto em qual estamos a trabalhar com o Red Eagle também e com a CTW. Ok. Novidade aqui no Espaço do Fontes, é sempre bom, é sempre do melhor quando há novidades, mas falando muito a sério, o CTW tem apostado muito nos lutadores ingleses e japoneses, e ter agora também mexicanos seria fantástico, e nós vemos o nível que os lutadores japoneses vieram dar aos shows do CTW. É incrível, Fernando, é incrível. Quando há shows do CTW com 3 lutadores japoneses, por exemplo, tivemos shows com Tamura, Daisuke Kanehira, Izuchi, tudo no mesmo show, já cá tivemos o Tajiri, e é realmente incrível. É sempre uma boa experiência, e o projeto que tínhamos era de fazer a mesma coisa com a CTW do que passou com a APC e o Conselho Mundial, não é? Se fosse possível fazer isso em 3 promotoras, não é? Sempre é mais fácil, quer dizer que todos os gastos são divididos por 3, tudo é mais simples, não é? E todos ganham, e o projeto seria esse. Vamos ver, não é? Agora com o evoluir das coisas, está de passar, esta pandemia do demónio há de passar algum dia, e as coisas hão de voltar ao normal. Olha, sei que também não é uma pergunta sequer muito fácil a que te vou fazer, mas como é que compararias o wrestling francês? É lógico que França é um país maior do que Portugal, e logo por aí tem logo essa diferença, que é uma diferença grande. Mas qual é para ti a diferença entre o wrestling francês e o wrestling português? Portanto, em que escalão, vá lá, é que os colocarias? Basicamente, a diferença é a experiência, não é? É o número de shows que faz que aqui os lutadores vão alcançar um alto nível de uma maneira muito mais rápida, não é?
Mas uma vez que os portugueses atingem esse alto nível, basicamente não há diferença. O ponto de vista é muito similar. Tanto aqui na França como em Portugal, todas as promotoras que existem querem sempre fazer o melhor. Claro, nós falamos muito da CTW porque é a única em qual eu trabalhei, não é? Mas também quando vejo o que faz a APW, não é? Visto do exterior, é um grande trabalho, não é? Uma coisa completamente diferente, mas sente-se essa vontade de ir para a frente. E aqui na França é a mesma coisa. Cada promotora tem essa vontade de cada vez ir andando, de trazer novos lutadores, de fazer seminários, como por exemplo, tu dizias há bocado, a CTW, que também trazia muitos ingleses, os japoneses. Aqui temos uma promotora francesa que se chama a Ayakats, que está no sul da França. Sim. E um dos treinadores regulares deles é o Tucker, por exemplo, não é? Sim, eu sei, sim, é verdade. E tens esse paralelo que é feito, essa maneira de, bom, o melhor nível europeu talvez não esteja em França, está em tal país, está bem, vamos ir buscar esse talento. Como faz a APC com os mexicanos, não é? Que é o que faz a diferença dessa promotora. Nós queremos trazer esse estilo de luta, vamos buscar os melhores para isso. E há esse paralelo entre a França e Portugal. Então não há assim grande diferença. Ok, acho que é uma ótima resposta, porque realmente a diferença, o número de shows faz aqui toda a diferença, eu concordo a 1000% contigo, mas depois se nós se transformássemos isso só em qualidade, eu concordo contigo, acho que não haveria diferença. O wrestling francês está num ótimo nível, tal como o wrestling português estaria nesse nível, se houvessem aqui mais shows. E por falar até no nível do wrestling francês, o wrestling francês tem dado aqui um salto de qualidade, tipo nos últimos 2 anos, em que tens o Tristan, tens o Aigle Blanc, e tiveste a Amal na WXW, o Tristan e o Aigle Blanc ainda lá estão. Tens o Senza também a percorrer basicamente toda a Europa. De onde é que achas que vem? É que isto foi repentino, assim de repente, começou acho eu com o Tristan, que foi para o NXT UK, mas depois, quando tu dás por ela, tens os atletas todos franceses aí a percorrer a Europa toda. De onde é que achas que isto veio? Como dizíamos há bocado, o mais difícil é abrir a porta pela primeira vez. E é verdade que foi o Tristão que abriu o caminho para todos os outros lutadores, indo para o estrangeiro. Já no treino dele, ele foi um dos primeiros a ir para o estrangeiro para ser formado. Ele foi para a escola do Lance Storm, não é? E também o Tom LaRufa, não é? Sim, está melhor que é um grande amigo que também acho que passou 5 anos na NXT, depois também foi para a Impact Wrestling, não é? Ele teve quase 10 anos assim no topo mundial. Sim, sem dúvida. E isso dá uma boa imagem. E depois, claro, o Tristan vai aconselhar, por exemplo, o Senza, a tal promotor, ou o Aigle Blanc. Claro. E depois é uma rede que se faz assim, não é? É E verdade. claro, os promotores veem, é verdade, este tipo que foi aconselhado é bom, vamos pegá-lo nele outra vez. E depois, por exemplo, Claro. o Aigle Blanc vai trazer, por exemplo, o Tiago depois vai, por exemplo, trazer o Rick, não é? E as coisas fazem-se assim. Quer dizer que um lutador vai trazer outro e pouco a pouco vais ver cada vez mais lutadores franceses em Europa. Por exemplo, agora o A-Buck, que também vai para a Inglaterra daqui a pouco tempo, para a Rival Kings, acho eu. Também está a Anastasia lá dentro. Acho que também a Anastasia levou a Calypso, acho eu. E as coisas fazem-se assim. Sem dúvida, sem dúvida. Acaba por ser criada aí uma rede, é lógico, os atletas têm que ter qualidade, não é? Têm que chegar lá e corresponder. Mas desde que isto aconteça, realmente a máquina continua a rolar, sem dúvida. Há bocado tu estavas a falar da APW, eu já tinha pensado para mim, eu hei de te ver num show da APW, tenho quase a certeza absoluta. No CTW hei de ver de certeza, e já vi, mas hei de ver no outro. Mas eu acho que tu ainda has de parar a um show da APW, tenho quase a certeza absoluta. Vamos ver, volto a repetir isto agora, com a pandemia não se consegue prever nada, como é lógico. Nem o dia da manhã nós conseguimos prever, quanto mais daqui a 4 meses ou 6 ou 1 ano. Mas se isto voltar à normalidade, tenho quase a certeza que ainda hei de ver num show da APW. Olha, de forma muito sincera, não tenhas problemas. Se tivesses de dar uma nota de 1 a 5 ao wrestling francês e ao wrestling português, que notas é que davas? Consegues-me responder esta pergunta?
Sim, claro, sem problema, mas o que tu achas é o nível puro do que pode ver o público ou é também Olha, contas a organização, a é tudo. exposição? Eu sei que esta pergunta não é fácil, Fernando, mas é tudo. Hum, Pensa, tipo, esta cena de wrestling e esta cena de wrestling, com tudo. Portanto, no wrestling português tens que contar com que há muito menos shows, os atletas até podem ter qualidade, mas que em França há mais shows. É uma pergunta difícil, mas tens que sim, pensar no global todo, percebes? tá. Então, pelo global, eu acho que meteria 3 ao wrestling português simplesmente por causa da falta de exposição, porque o talento e o trabalho estão aí. E isso não se pode retirar ao wrestling português. O nível está aí, o trabalho está aí, os talentos estão aí. Os meios que eles se dão para conseguir também estão aí, não é? Qualquer que seja a promotora, eles fazem tudo para continuar a ir para a frente, a aprender e a melhorar. O nível francês material A4. Sim, acho que, olha, então acertaste, juro-te, juro-te. Eu, quando pensei também, quando fiz esta pergunta, pensei em notas para mim e foram exatamente as notas que eu pensei, sem tirar nem pôr. Sim, material 4 simplesmente porque está um bocadinho em avanço Tá. devido a uma maior exposição e ao número de shows que é superior. Então, como dissemos há bocado, o número de shows faz que os lutadores aprendem mais depressa. Depois, para o 5, claro, vamos para países como a Inglaterra, como a Alemanha, não é? Onde a cultura já é diferente. Sem dúvida. Já tem uma cultura desse desporto que é muito mais desenvolvida que em países como na França, nos países latinos em geral, não é? Por exemplo, se vais ver a Itália, também é igual. Agora a Itália está a dar uma Sim, explosão de wrestling, não é? Na Espanha também. Mas, por exemplo, o A-Kid que conseguiu também atingir sim, a sem dúvida. WWE, não é? Há assim coisas pop-ups, não é? Coisas que É, sim, explodem assim pouco a pouco nos é países verdade. latinos, mas os países latinos estamos um pouco em atraso sobre o resto. É verdade, sim. Não temos essa, falta-nos essa cultura, apesar de em França haver cultura de wrestling. Atenção, há a cultura do Sim, catch e da lutte, há muito mais que em Portugal. Nem tem sim. sequer. Então, em cultura, não tem sequer comparação. Em cultura, não tem sequer comparação. Muito mais em França. Se isto fosse, sou-te sincero, se isto fosse há uns 4 anos atrás, há 4, eu até diria que o wrestling português estava ali, estava atrás do francês, mas não muito atrás. Hoje em dia, eu concordo contigo, uma nota 3 para o wrestling português e 4 à vontade para o wrestling francês. Já se nota uma Sim. diferença. Olha, nós estamos quase a terminar. Antes de terminarmos, queria te perguntar, antes de mais, planos para próximos combates, para o futuro, o que é que tens aí, o que é que temos aí na calha? Então, por enquanto, como falaste há bocado, regressei à APC Cats, não é? Então, a nossa relação com eles sempre é um bocadinho particular, quer dizer que não temos planos assim sobre muito tempo, não é? Tanto é que, como eu luto em equipa com o Dick, não é? Também depende um bocadinho do que faz o Dick e de quando ele vai então para a Bolívia, quando ele regressa e tudo. Então, neles, por enquanto, estou assim por aparições mesmo pontuais. Embora também, claro, estou aberto a lutas simples, não é? Claro. Comecei a trabalhar há pouco agora com uma promotora que está no sul da França, baseada em Marselha, que é a TPW, Sim. Tigers e Pro Wrestling, é exatamente isso. E é uma promotora que se está agora a desenvolver, é a promotora que está a explodir sem dúvida. atualmente. Quer dizer que tu pegas a APC, pronto, já atingiu o seu alto nível, não é? Agora já é reconhecida em toda a Europa e a TPW está a pegar o mesmo caminho. Está a explodir em França e com os projetos que eles têm, eu acredito que daqui a pouco seja uma promotora que seja reconhecida a nível europeu. Então estou trabalhando com eles em certos projetos e se tudo se passa bem, vou regressar para futuros shows para eles no mês de janeiro. Mas como disseste há bocado, depende também Claro, da sim. crise sanitária, não é? Mas em princípio tenho datas agora no futuro com eles e, claro, depois cada oportunidade, pouco a pouco, também trabalho para a BCA, que é uma promotora que está agora no norte Sim, da França, sim. e também então estreiei para eles este ano, e é também uma boa promotora, que É do tem menos Olivier, shows, é do é, Olivier Grignon. Sim. é essa. Ok. E pronto, o Olivier é um bom amigo e ele
está mais... Tem mais o foco na formação, não é? Ele está mais baseado no fato de treinar novos lutadores. Por exemplo, é de lá que saiu o Nelson. Sim, sim, por O exemplo. Nelson Fernandes é um aluno dele. E também acredito que daqui a 2 ou 3 anos ele vai estar no topo europeu. Ok. Porque tem o talento e tem a maneira de pensar que faz que o rapaz vai ir longe. Sem dúvida nenhuma. E pronto, o Olivier está mais nessa maneira de trabalhar. Sim. E faz poucos shows, não é? Porque está mesmo com o foco na formação. Então estou assim trabalhando assim também um bocadinho no lado escuro do wrestling, não é? E vais fazendo aparições por várias companhias, o que é ótimo, que até vais colocando o teu saber de muitos anos ao serviço dos jovens, que há muitos agora, e portanto acabas por tocar muitos jovens, se calhar vão ter influência tua e tu se calhar nem te apercebes disso. Claro, e mesmo até certo, João, tu vês, por exemplo, o Rick Salem, o Ego Leblon, por exemplo, eu treinei-os quando eles começaram na APC, estás a ver? É verdade. Embora no estilo dele não se possa reconhecer o estilo que eu tenho quando luto, porque temos estilos completamente diferentes, mas as bases, pronto, foi o que lhes coloquei esses tipos, não é? Sim. E também com o Elmer, não é? Porque nós éramos os 2 treinadores na época e com o Dick, éramos os 3 treinadores da APC naquela época. E portanto, tu vês esses lutadores e não és capaz de reconhecer nem o estilo do Elmer, nem o meu, nem o do Ego Leblon, veja, quer dizer, nem o do Dick. Eles desenvolveram o próprio estilo deles, mas com as nossas bases. E o mais importante é aí. Porque quando tu chegas ali e vês um lutador e dizes, é como aquele tipo. Não, quer dizer que falhámos alguma coisa, quer dizer que aprendemos bem as bases, mas não conseguimos transmitir aquilo de maneira individual, não é? Não tem personalidade, não é? Faltou arranjar a sua personalidade própria, não é? É isso, e por isso quando vejo esse tipo de satisfação, não é? Da gente dizer, este tipo é bom, mas que não lembra ninguém, é só ele, é único, não é? Sem dúvida. Disse, pronto, fiz bem o meu trabalho aí de treinador. Se não, como projetos também, estamos a ver se pode regressar ao México, não é? Ui. Claro, esse projeto sempre está na gaveta. Ok. E é uma coisa então que eu gostaria de refazer e lutar lá outra vez com o Nitro. A ver se posso sair disso. Isso seria brutal, sem dúvida. Seria uma grande coisa e até seria bom mandar para lá uma delegação portuguesa, não é? Vamos ver, não é? Vamos ver. Se pudéssemos aparecer lá com o Red Eagle, com o Tiago, não é? Com o Nelson também. E-nos todos para lá. Isso era bem. Olha, Fernando, muito obrigado. Antes de mais dizer, o Fernando está há anos e anos em França e fala português melhor do que muitos portugueses que eu conheço em Portugal. Antes de mais dizer isto, e além de um ótimo lutador, é uma ótima pessoa, e isso também é muito importante. Fernando é mesmo uma ótima pessoa, para quem o possa não conhecer. É daquelas pessoas que conecta imediatamente, porque tu percebes que tem mesmo um bom coração a falar muito a sério, e isso é muito importante também. Fernando, muito obrigado por nos teres trazido aqui a tua visão, que é quase única, não há muita gente que tenha esta visão do que é o wrestling francês e do que é o wrestling português. Tu já o experimentaste a treinar, a lutar, e portanto és português, estás em França há muito tempo, tens aqui esta combinação de características que nos ajuda a perceber esta relação que existe hoje em dia entre wrestling francês e wrestling português. Nós voltamos para a semana, vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt. Queres dizer mais alguma coisa antes de terminarmos, Fernando? Alguma mensagem que queiras deixar? Sim, claro. Primeiro, muito obrigado pela entrevista, não é? Muito obrigado ao Espaço de Fontes. Eu é que agradeço. Muito obrigado à SmackDown, claro. E como dizia o Sangre Azteca, uma mensagem para todos os fãs da luta livre e do wrestling. Ele dizia sempre, a luta livre sempre é melhor em vivo. Então, a melhor coisa que eu posso dizer é, se houver um show, é ir ver o show. É suportar o wrestling local, não é? É a melhor coisa que se pode fazer. Grande mensagem, grandíssima mensagem para terminar. Agora sim, vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana.